Olá, todas belíssimas de Deus, sejam bem-vindas. Os cabras, as machaiadas aí também, sejam bem-vindos também, estejam aqui conosco. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma frase, grande novidade, né? Parece que eu nunca compartilho frase. E um versículo. A frase é a seguinte: às vezes Deus acalma as tempestades, às vezes Ele acalma o marinheiro, outras Ele nos ensina a nadar. Não sei de quem é, não tinha nome, achei linda a frase, fantástica, mas real, mas então não sei, tá? Não tô roubando a frase de ninguém, só não sei de quem é. Bom, vamos para o versículo. O versículo se encontra no capítulo 43 do livro de Isaías, é o versículo 2, que diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando eu li essa frase, eu comecei a pensar, me lembrei desse versículo de Isaías. Né? Se você for ler o livro do profeta Isaías, assim, é uma infinidade de situações, de lutas, de guerras, de inimigo que se leva para o cativeiro, e aquela coisa toda, e aquela perseguição, e parece que é umas coisas assim bem atuais, uma coligação aqui e ali, para poder se defender ou para poder atacar, esse tipo de coisa. Bom, enfim, mas nós não vamos entrar agora nas questões de Isaías. Eu quero trazer esse versículo e vou dizer por que, quando eu li essa frase, eu me lembrei desse versículo. É muito interessante que a frase, ela diz assim, que às vezes Deus, ela acalma a tempestade. Nós podemos observar aí três soluções para aquela situação, e que são três situações onde podemos estar realmente envolvido no dia a dia. Quem talvez já passou por uma situação que a gente se encontra assim, ou esteja passando, ou que possa vir a passar. Então, em alguns momentos da nossa vida, quando está uma tempestade em alguma área, em alguma situação, algum problema, Deus vai lá e acalma a tempestade, né? Ele vai simplesmente tira aquele movimento violento das águas, aqueles ventos fortes, traz uma brisa, traz uma calmaria, e aí a situação está resolvida, né? Podemos seguir, podemos definir as coisas, porque a tempestade passou, veio a famosa bonança. Mas também ele diz que às vezes ele acalma o marinheiro. Eu achei isso muito interessante, porque a figura do marinheiro, para quem está numa situação de tempestade no mar, né? Vamos colocar figurativamente em referência a qualquer situação que nós possamos estar vivendo, né? Até porque, para que nós que estamos aqui no Centro-Oeste, estamos muito longe do mar. Mas o que acontece? Qualquer uma situação na nossa vida, na família, nas finanças, em tantas áreas da vida da gente, mas muitas das vezes não somos nós que vamos resolver a situação. Ou Deus vai lá e acalma o mar, a situação, todo aquele conflito, ou então Deus vai acalmar alguém que não sou eu, que não é você, que tem que dar a solução para aquilo ali. Porque a gente imagina você numa embarcação e o marinheiro, né, lá o capitão do navio, né, a tripulação do navio, entra em desespero, em pânico, porque entrou uma tempestade. Aí, tadinho de nós, só a graça mesmo de Deus para fazer alguma coisa. É melhor então, ou que Deus acalme a tempestade, ou que Deus acalme o marinheiro. E muitas das vezes nós vamos viver situações que Deus não vai acalmar a tempestade, Deus não vai acalmar o marinheiro, mas Deus vai nos ensinar a nadar. E o que isso significa? Isso significa que, olha, eu vou te ensinar a nadar, inclusive vou te dar um dom especial na natação. Você vai aprender a nadar e a nadar em alto mar até chegar à praia, e você vai aprender a nadar no meio daquelas ondas e daquelas coisas terríveis, aquela violência de um mar revolto.
Muitas das vezes nós precisamos passar por situações que não adianta nós queremos que Deus vá lá e resolva, acalme aquela tempestade. Não adianta a gente querer que o marinheiro, que alguém que está numa determinada posição resolva aquele problema, porque ele já está lá desesperado, arrancando os cabelos e quase pulando no mar para morrer. Então somos nós, e nós vamos ter que aprender a nadar. Eu não vou dizer uma palavra, como Jesus falou, acalma-te, e aquela situação vai acalmar. Eu não vou chegar igual a gente vê nos filmes, pegar o marinheiro, sacudir, dar umas bolachadas nele para ver se ele sai daquela histeria do desespero, fica calmo e resolve o problema. Eu não vou conseguir fazer isso, mas eu vou nadar no meio daquela tempestade, com uma destreza que Deus dá, e eu vou chegar na praia. Cansada, descabelada, toda molhada, salgada, mas eu vou chegar e dali eu me recomponho e eu continuo a vida. E por que eu lembrei desse versículo? Eu me lembro que uma época eu estava exatamente numa situação bem complicada, assim, sabe, uma turbulência que eu não via muito uma solução para aquilo. E eu achei muito interessante que realmente pedi a Deus para dar uma solução, para resolver aquele problema para mim, para acalmar aquela tempestade que eu estava vivendo. Olhei para outras pessoas para poder ver se alguém poderia resolver a situação. Não. Eu tive que passar pelaquela fase complicada, nadando no meio dela, me debatendo. Às vezes dava a impressão que eu ia 2 passos para frente, 3 para trás, 2 para frente e 1 para trás, mas com muitas loucuras e dificuldades, mas eu consegui chegar. E depois, quando eu cheguei lá, que eu vi o problema resolvido, eu olhei para trás e falei, foi mais fácil do que eu pensava. Ou talvez a gente pode também dizer, não foi nada fácil, foi muito complicado, mas eu consegui passar por ela. E aí, eu lembrei desse versículo quando li essa frase, porque eu me lembrei dessa situação que o que me deu força para seguir foi eu, naqueles dias, lendo a Bíblia e tal, orando, aí eu bati nesse versículo que já deveria ter lido ele diversas vezes, mas naquele momento, como a palavra de Deus é viva, né, ela se renova a cada dia, naquele momento ele me fez entender esse versículo, que eu teria, querendo ou não, eu teria que passar pelas águas, eu teria que passar pelas águas do rio, eu teria que passar pelo fogo, eu teria que passar pelas chamas. Eu teria que fazer isso. Eu só tinha que confiar que Deus estava me capacitando para isso. Ele estava me dando uma solução para isso, mas era eu que tinha que resolver. Então, minha amada, meu querido, se de repente você está passando por alguma situação, quem não passa por tantas lutas e guerras, ou venha passar por isso, coloque no teu coração isso. Algumas vezes é Deus que realmente vai resolver. Aliás, em todas elas foi o Deus que resolveu. Ou ele acalmou o mar, ou ele acalmou o marinheiro, ou ele te ensinou a nadar. Mas o que às vezes nós não conseguimos entender é que precisamos de tomar uma atitude e encarar o problema. O lindo desse versículo, dessa palavra, porque aqui era uma palavra de Deus para o povo que estava vivendo todos aqueles conflitos, que estava em cativeiro, que, né, toda aquela situação, Deus falou assim, olha, continue aí, vai caminhando, vão seguindo, tá? Que vocês vão ter que passar pelas águas. Mas o que ele diz? Que você não será coberto, submerso, né? Não submergirão nessa água, não vão morrer nessa água. Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser assustador, mas encara e passa. E aí depois também ele diz que quando passares pelo fogo, gente, eu acho que é uma coisa muito assustadora, né? Há uns meses atrás, quando estava aquela época de seca e o Brasil todo estava pegando fogo, e passou uma reportagem de um grupo de turistas que estavam, se não me engano, acho que na Chapada dos Veadeiros,
e de repente começou a pegar fogo próximo ao local que eles passaram, e eles tiveram que passar, para sair dali, eles tiveram que passar em certos trechos com chamas de um lado e do outro. Eu imagino quanto isso é assustador, mas era a solução, a melhor solução que eles tinham era encarar aquela situação ali e passar ali com medo, sentindo o calor, o cheiro da fumaça, né, o aquecimento das chamas, mas eles tiveram que passar para chegar em outro local onde eles estariam seguros. Enfim, o que essa frase e esse versículo nos ensina para o dia de hoje é que nem sempre todas as situações serão resolvidas, e algumas às vezes nós vamos acabar perdendo, né? Mas algumas situações não serão resolvidas de uma maneira tão maravilhosa como Deus acalmando o mar. Não serão resolvidas de uma maneira tão confortável com o marinheiro calmo resolvendo as minhas situações. Serão resolvidas com o fato de eu encarar a situação, passar por ela, nem que quando eu chegar do outro lado eu vou estar, porque o texto diz o quê? Eu não vou me morrer afogada, então cheguei viva. Não vou chegar do outro lado ardida, queimada, né, com queimaduras, mas eu vou ter passado pelo susto de passar, o medo, a insegurança, e eu não vou chegar, eu posso chegar do outro lado, sabe como? Simplesmente com cheiro de fumaça, né? Vou chegar ali com cheiro de fumaça, vou chegar ali toda cheia de sal, o cabelo tudo já meio desengonçado, mas cheguei do outro lado e superei. Então hoje, minha linda, minha querida, os nossos amados também, a machaiada linda também, quando você vir a passar por uma situação assim, ou se você estiver passando por uma situação assim, preste atenção. Se você observar que já falou com Deus, já orou, já pediu, ele não acalmou o mar. Se ele não acalmou o marinheiro, é a hora de você simplesmente se atentar que ele está te ensinando a nadar. Nade e atravesse pela situação em frente. Porque muitas das vezes algumas pessoas preferem aceitar, né? Aceitar aquela situação, não adianta, não tem como, eu vou ficar nisso. Não que não tenha pessoas que precisem de ajuda, sabe? Quando a gente fala e quando se vê falar muito sobre questões de abusos emocionais e outros tipos de situação que muitas pessoas ficam cativas, aquilo principalmente mulheres, nós temos que entender que aquela pessoa ela não é culpada por não ter coragem de sair e ela vai precisar de alguém que ajude ela, um profissional, alguém vai poder ajudar para vencer essas dificuldades. E é aí que Deus acalma o marinheiro. Mas muitas outras coisas, não só ligadas a essas questões de relacionamento, de tudo, coisas mesmo em várias áreas da nossa vida, muitas das vezes somos nós que vamos ter que aprender a nadar e enfrentar os turbilhões, os medos e chegar do outro lado e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque foi a melhor coisa que o Senhor fez. Não foi nem acalmar a tempestade, nem acalmar o marinheiro, mas me ensinar a nadar. Então que você possa passar por todas essas fases, todas essas situações, com a certeza que com Cristo ao teu lado, com o Senhor Deus te conduzindo, te ensinando, o resultado vai ser maravilhoso. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que o Senhor Deus possa abrir os teus olhos, e para que Ele possa abrir os nossos olhos, nós precisamos ouvir. Primeiro ouvir o Senhor, ficar naquele silêncio, ouvindo o Senhor falar, e depois caminhar conforme a direção que Ele vai nos dar. Um beijo carinhoso para você, o cheiro no cangote, beijo no coração.